Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos agora para a segunda aula de revisão sobre equilíbrio químico. Vamos falar de pH e pOH. A água sofre ionização, ou às vezes denominada autoionização, produzindo cátion H+, e o OH-. De um jeito mais moderno, a gente pode escrever uma água pegando H+ da outra. Aqui ganha H+, transforma-se no hidrônio H3O+, e a molécula de água que perde o cátion H+, se transforma no ânion hidróxido, OH-. No Brasil, o ânion hidróxido às vezes é chamado de hidroxila. Coisa de brasileiro. Uma forma de se entender essa reação é imaginando o choque de duas moléculas de água, onde uma delas pega o cátion H+ da outra. Como se trata de uma reação reversível, nós podemos escrever a expressão da constante de equilíbrio. Vai ser a concentração de H+ ou H3O+, multiplicada pela concentração de OH-, dividida pela concentração da água, mas não vai aparecer porque ela é constante. A água é o solvente, então tem tanta molécula de água lá que a concentração praticamente não muda, e essa constante já está incorporada aqui na constante chamada Kw, o produto iônico da água. A 25 graus Celsius, o Kw vale 10 elevado a menos 14. É um número muito pequeno. A ionização da água, a altionização da água, ocorre realmente em pequena intensidade. Para se ter uma ideia, imagine uma colher de sopa de água. Na verdade, uma colher de sopa de água tem cerca de 15 gramas, mas se você colocou água com calma, ficou bojudinha, né, por causa da tensão superficial, e imagina que tem 18 gramas de água aí. Agora imagine uma piscina olímpica com 2.500.000 litros. 18 gramas de água são 18 mililitros. Eu não tenho uma colher de sopa de água ionizada numa piscina de 2.500.000 litros. Eu preciso de 4 piscinas como essa para ter uma colher de sopa de água ionizada. Na água pura, a concentração de H+ é igual a de OH-, porque para cada um cátion H+ se produz um cátion OH-. E se eu denominar essas concentrações de X, eu vou ter que x² é 10 a menos 14, com x igual a 10 a menos 7 mol por litro. Não esqueça que é concentração e tem unidade. Portanto, na água pura, a 25 graus, a concentração de H+ é 10 a menos 7 mol por litro, e a concentração de OH- é igualmente 10 a menos 7 mol por litro. Pois bem, nós temos então a altionização da água, escrita da forma mais simples. Sabemos que o produto iônico da água, Kw, é a concentração de H+ vezes a de OH-, e que vale 10 elevado a menos 14 a 25 graus Celsius. O que nós vamos fazer agora é aplicar um menos logaritmo nos três termos desta equação. Menos logaritmo é o chamado cologaritmo. Menos logaritmo de Kw é igual a menos logaritmo da concentração de H+, mais, porque log de produto é soma de logs, menos logaritmo da concentração de OH-, que é igual ao menos logaritmo de 10 a menos 14. Menos log de Kw é o pKw. Menos log da concentração de H+ é o pH. E menos log da concentração de OH- é o pOH, P de potencial. E vai valer 14 a 25 graus Celsius, porque o log de uma potência de 10 na base 10 é a própria potência menos 14, e com menos dá mais. Vimos que aí na água pura,
a concentração de H+ é igual a de OH- e vale 10⁻7 mol por litro. Portanto, na água pura, o pH é igual ao pOH. Eu vou chamar de X. Aplicando nesta equação, x mais x é igual a 14, 2x igual a 14, x é igual a 7. E ainda vimos que na água pura a concentração de H+ e de OH- é 10⁻⁻7 mol por litro para cada íon. E, portanto, na água pura a 25 graus Celsius, o pH é igual ao pOH e vale 7. Tio Milho, mas se tiver a 30 graus Celsius, a 20 graus Celsius, olha, a variação de pH é pequena com a temperatura. Então, se não for uma temperatura muito diferente de 25 graus Celsius, a gente vai considerar sempre o pKw igual a 14, pH e pOH da neutralidade igual a 7. Numa solução neutra, a concentração de H+ é igual a de OH-. Eu não estou falando em água pura, porque agora pode ser uma solução. Se eu colocar cloreto de sódio puro, ou sacarose, né, o açúcar comum puros, na água, ela continua neutra. E, portanto, a 25 graus Celsius, com concentrações 10⁻7 mol por litro, para a concentração de H+ e de OH-. Já numa solução ácida, você jogou H+. Se você jogou H+, mais H+ vai existir para reagir com H-, e a concentração de OH- diminui, produzindo mais água, deslocando o equilíbrio para a esquerda, segundo o princípio de Le Chatelier. Portanto, a concentração de H+ é maior que de OH- em solução ácida. Com isso, a 25 Celsius, a concentração de H+ é maior que 10⁻7 e a concentração de OH- é menor que 10⁻7 mol por litro. Já para uma solução básica, nós temos que aumentar a concentração de OH-, jogar uma base lá dentro. A concentração de H+ vai diminuir, o equilíbrio se desloca para a esquerda, e com isso, na solução básica, a concentração de H+ é menor que a de OH-. Portanto, a 25 Celsius, a concentração de H+ é menor que 10⁻7 e a concentração de OH- é maior que 10⁻7 mol por litro. Vamos dar um exemplo de solução ácida. Uma solução cuja concentração de H+ é 10⁻4 mol por litro. Seria aproximadamente a concentração de H+ no vinho, no suco de tomate. Observe que 10⁻4 é 1000 vezes maior que 10⁻7. Portanto, uma solução ácida. Usando a equação, nós teremos que 10⁻4 vezes a concentração de hidróxido é 10⁻14. E a concentração de hidróxido, então, é 10⁻10 mol por litro. Ela ficou menor, 1000 vezes menor que 10⁻7 mol por litro. O pH é menos log de 10⁻4, que é a potência de 10 com sinal trocado. E o pOH, da mesma forma. O pH é 4, o pOH é 10. E se você lembrar que pH mais pOH é 14 a 25 graus Celsius, você pode tirar a prova rapidamente. 4 mais 10, 14. Imagine então agora uma solução básica cuja concentração de H+ seja 10⁻8. 10⁻8 é 1/10 de 10 elevado a menos 7. Equivale aproximadamente à concentração de H+ na água do mar. Usando novamente a equação, nós teremos que a concentração de OH- vai ser 10⁻6. Portanto, 10 vezes maior do que 10⁻7 mol por litro. Com isso, o pH fica 8 e o pOH fica 6. Tirando a prova, 8 mais 6 é 14. Em outras palavras, quando a solução é ácida, o pH é menor do que 7. E quando ela é básica, é maior do que 7. Eu preferi usar exemplos para não ter que usar inequações logarítmicas para provar isso.
a gente usa muito a escala de pH. Tio Milho, e o pOH, coitado, por que ninguém usa a escala de pOH? Porque se você precisar saber, basta subtrair de 14. Veja, na solução ácida, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7 mol por litro. O pH é menor do que 7, porque pH é uma grandeza, é uma função inversamente proporcional à concentração de H+, por causa daquele maldito sinal de menos no menos log. Então, a concentração de OH- na solução ácida é menor que 10 a menos 7, o pOH é maior do que 7. Portanto, o pH 7 é neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Quanto menor é o pH, mais ácida é a solução. Quanto maior é o pH, mais básica é a solução. E sempre é bom lembrar que os extremos 0 e 14, eles não são teóricos, eles são práticos, experimentais, empíricos. Porque se você compra uma solução de ácido clorídrico concentrado e você vai calcular ali na mão o pH, a solução é 10 mol por litro. É um ácido forte, está completamente ionizado. Menos log de 10 é menos 1. Pô, mas não tem menos 1 na escala. É que mesmo ácidos fortes não estão completamente ionizados quando muito concentrados. E com bases fortes a mesma coisa. Então, na prática, o pH varia de 0 a 14. Primeira questão. O pH aproximado dos lava-louças é igual a 10. Determine a concentração molar de H+, a concentração em mol por litro, o pOH e a concentração de OH-, e classifica a solução como ácida, básica ou neutra. Temos aqui as duas equações fundamentais para se utilizar, com esses valores numéricos válidos apenas a 25 graus Celsius. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 10 mol por litro. P é a potência de 10 com sinal trocado. Portanto, 10 mais pOH é 14, o pOH é 4. A concentração de OH- vai ser P é a potência de 10 com sinal trocado. Vai ser 10 a menos 4 mol por litro. E como o pH é 10, é maior do que 7, a solução é básica ou alcalina. Na segunda questão, temos o pH do sangue, que normalmente é 7,4, podendo variar um pouquinho dentro da normalidade. Determine a concentração em mol por litro de cátions H+. Determine o pOH e a concentração em mol por litro de OH-. Classifica a solução como ácida, básica ou neutra. Temos aqui as equações fundamentais. Se o pH é 7,4, isto significa que o que é pH menos log da concentração de H+. Multiplicando por menos 1 e 10 levando menos 7,4 como expoente, para eliminar o log, concentração de H+ é 10 elevado a menos 7,4 mol por litro. E bota lá na calculadora, é 4 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Veja que a concentração de H+ é menor que 10 a menos 7. Porque o pH é maior do que 7, a solução é básica. Determine o pOH. É só subtrair de 14. E determine a concentração de OH-. Ah, tio Milho, é 10 elevado a menos 6,6. Está correto, mas imagina que você está no vestibular e o cara não te forneceu o logaritmo ou potências de 10 suficientes para você calcular quanto é 10 elevado a menos 6,6. Nós vamos usar a outra equação. 10 elevado a menos 14 é a concentração de H+ vezes a de OH-. Levo a concentração de H+ dividindo. Mudei o jeito de apresentar o número 10 a menos 14. Vou colocar como 10 vezes 10 a menos 15, porque fica mais fácil de operar. 10 dividido por 4 é 2,5. E 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 8 é 10 a menos 7 mol por litro.
Na terceira questão, nós teremos a união desta revisão com a revisão da aula anterior. Quando 0,05 mol de ácido HA foi dissolvido em quantidade de água suficiente para obter 1 litro de solução, então é claro que eu tenho 0,05 mol por 1 litro por litro, constatou-se que o pH resultante foi igual a 2. Qual é a concentração total dos íons na solução? E qual é o valor da constante de ionização Ka desse ácido genérico HA? Se o pH é 2, a concentração de H+ é 10 a menos 2 mol por litro. Escrevendo a ionização desse ácido e montando o quadrinho. Tio Milho, quando é que eu monto o quadrinho? Quando você não tem as concentrações finais. Se você não tem as concentrações no equilíbrio, ou se você só tem uma, como no caso, você sabe que a concentração de H+ no equilíbrio é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Se você não tem todas as concentrações no equilíbrio e você precisa do KW, pode montar o quadrinho. Eu sei que no início havia 0,05 mol por litro de HA e, portanto, antes de ionizar, nada de H+, nada de A-. E sei também que no equilíbrio havia 0,01 mol por litro de H+. Portanto, se não tinha nada e no final tem 0,10, produziu 0,01, 0,010. E como a proporção é 1 para 1, eu vou ter 0,01 mol de A+, que vai ser a concentração no equilíbrio. Já para o ácido não ionizado, eu tinha 0,05, ionizou 0,01 e eu obtive 0,04. Agora, ao contrário do que nós fizemos na aula passada, nós não vamos desprezar esta quantidade. 0,01 é 20% de 0,05. Né? Então, vamos utilizar realmente o valor encontrado. Para responder à pergunta A, basta somar as concentrações de íons que ele pediu, H+ e OH-, 0,02 mol por litro. A constante de equilíbrio vai ser o produto da concentração de H+ vezes o de OH-, dividida pela concentração do ácido não ionizado. Escrevi em potências de 10 agora, para facilitar o cálculo, e eu vou ter 2,5 vezes 10 a menos 3 como constante de ionização. É isso aí, gente. Vamos parar por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.